Bom, pessoal, boa noite. Eu por aqui de novo. Vou dar início à segunda parte do vídeo sobre atividades no contraturno escolar. Espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final, como eu venho pedindo desde o início. Estou focada nos estudos, recebi um comentário de uma amiga, a Bruna Castro, e ela me disse, isso aí, amiga, focado no estudo. Realmente, estou focada no estudo, agora já estou na reta final da minha faculdade, então eu vou dar continuidade, né, como eu disse para vocês na segunda parte, e assim que puder, assim que terminar essa fase, eu volto para gravar os meus vídeos de rotina. Espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final. Vamos continuar então, pessoal. Vamos lá dar continuidade à segunda parte. A rotina intensa de estudo precisa ter também tempo livre e bem-estar, gerando motivação, equilíbrio e criatividade. A rotina de estudo dos pequenos é muito intensa, né? Eles estão iniciando a vida escolar agora, então eles precisam também ter momentos de lazer, momentos para motivar eles a continuarem frequentando a escola, para aumentar o desenvolvimento da criatividade e para o desenvolvimento físico no todo, né? Então isso é muito importante para eles nessa fase que estão iniciando que eles estão iniciando a vida escolar. A criança, a música e a arte. As atividades com música nessa fase escolar também ajudam na combinação de diferentes habilidades motoras. As crianças podem identificar as partes do corpo batendo palmas, empurrando ou batendo em objetos, ficando em pé sobre o pé direito ou esquerdo, ou levantando a mão esquerda. Os instrumentos musicais, como pandeiros e tambores, podem ditar o ritmo dos movimentos. Assim, conforme as batidas, o corpo entra em ação e a criança mexe braços e pernas. Vale também propor brincadeiras como imitar formas de carros, casas, letras, números com o próprio corpo. Aí é só estimular a imaginação das crianças que criam e recriam, evidenciando as suas interpretações e ganhando domínio corporal para atuar no mundo. As brincadeiras com instrumentos musicais são muito importantes para isso, para motivar a criatividade, a vontade de voltar no outro dia para a escola, a participação deles em grupo, onde eles vão fazer as mais diversas tarefas. Então todas essas atividades com instrumentos musicais, com música, com dança, com a arte em si, é muito importante para eles nessa fase que estão iniciando a vida escolar, como eu falei. O desenvolvimento da criatividade e o aprimoramento da capacidade de concentração também são benefícios do contraturno escolar, esperado pelas famílias e apresentado aos pequenos de forma simples e lúdica. É aquilo que eu venho falando desde o início, né? Onde eles vão para um ambiente que eles gostam, são bem acolhidos, as coisas são explicadas de forma simples, onde eles possam conversar com as professoras, interagir com os colegas. Isso para eles é muito importante nessa fase de início, né, de vida escolar, da educação infantil, dos bem pequenos. Eu considero assim até o quarto, quinto ano, onde eles estão recém no início da vida escolar e entrando para a adolescência, o tempo máximo, assim, entrando na adolescência. Então esse primeiro contato com a escola é muito importante nessa época, nesse tempo, para que desenvolvam todas as atividades, principalmente atividades com o corpo, as atividades físicas. Além das brincadeiras, as artes visuais e a música também são linguagens que ampliam as formas de expressão e o desenvolvimento cognitivo. Utilizar diferentes recursos traz qualidade ao trabalho pedagógico. Atividades em que as crianças tenham de escutar sons pela manipulação de objetos ou por batidas de palmas e outras partes do corpo, ou músicas com diferentes ritmos e instrumentos são importantes nessa fase. Eles interagem muito bem com instrumentos musicais, eles gostam desse tipo de
como se diz, de toque, onde eles possam manipular aquele instrumento e aprender sobre ele. Isso é importante. No contraturno escolar, as professoras conseguem realizar esse tipo de atividade. Atividades que envolvem o corpo, atividades que envolvem música, dança, instrumentos musicais, para que eles até conheçam instrumentos musicais diferentes, vários tipos de música, até na dança, outros tipos de dança, porque às vezes a criança relaciona, fala em dança, eles acham que é só o balé. Não, o repertório brasileiro mesmo é muito grande nisso, nesse segmento da arte. Então eles acabam conhecendo essas outras formas de expressão artística. As atividades desenvolvidas no contraturno são uma excelente opção para desenvolver habilidades, catalisar sentimentos, aperfeiçoar a coordenação motora fina e a percepção espacial. Com as atividades práticas realizadas no contraturno escolar, as professoras conseguem observar como as crianças estão se desenvolvendo, o que elas estão aprendendo, como elas fazem tais movimentos, se fazem um movimento perfeito, se ainda falta algum problema, estão com algum problema, alguma dificuldade, não digo problema, mas dificuldade, coisas que eles tenham que aperfeiçoar. Nesse tempo extra na escola, as professoras conseguem observar, principalmente os pequenos, porque eles estão iniciando, isso vai ser feito pela primeira vez. Então elas conseguem observar, passar para os pais, passar para a professora do turno mesmo, as dificuldades dos alunos, elas conseguem conversar e mesclar e colocar as atividades certas para aquele tipo de aluno, para que ele sane aquela dificuldade. Nessa perspectiva, você pode incentivar também a criação de canções, brincadeiras com a própria voz, imitação de sons de animais e confecção de instrumentos, que podem acompanhar a dança e o canto das crianças. Instrumentos como o reco-reco podem ser reproduzidos com um papelão ondulado, uma garrafa plástica ou um pedaço de madeira. As baquetas também podem ser construídas, utilizando-se rolhas ou papel machê e palitos de churrasco, para explorar sons de tambores feitos com latas vazias, devidamente polidas para não deixar bordas que possam machucar, ou caixas de papelão firme. Os chocalhos podem ser feitos com sementes e potes plásticos e devem ser devidamente lacrados com tampas e fita adesiva. A construção de instrumentos musicais nessa fase é muito importante, porque além do som, da música que eles vão aprender, das canções de roda, eles constroem os instrumentos musicais. E isso fica mais fácil para eles, haver uma relação da música com o instrumento musical, com movimentos do corpo e com sons do corpo também. Agora eu vou pedir para a gente vai ver algumas atividades desenvolvidas nas escolas que oferecem o contraturno escolar. Porque, como eu falei também, nem toda escola realiza atividades de contraturno escolar. E muitas passa essa ideia, né? A gente faz contraturno escolar, a gente tem aqui o contraturno escolar, mas os pais vão ver, é só a criança fica lá, almoça. Vamos supor que ela estuda de manhã, ela almoça e à tarde ela vai assistir um vídeo e jogar futebol. E isso não é um contraturno escolar de qualidade. Um contraturno escolar de qualidade requer que a criança aprenda alguma coisa, que ela desenvolva suas habilidades e aprimore as que ela já tem. Então, eu vou fazer uma leitura complementar para ficar mais fixo essa parte do contraturno escolar. É fundamental que haja preocupação com a criança, ao se prescrever ações que melhorem a qualidade da educação infantil, principalmente no que diz respeito à construção de políticas públicas e ações pedagógicas que não fragmentem o processo de ensino e aprendizagem, em núcleos acessados por filhos das classes populares ou de classes mais favorecidas economicamente. Contudo, a educação infantil precisa estar atenta a todas as necessidades das crianças, e nesse âmbito, essas instituições não podem ser apenas locais, onde os pais deixam seus filhos no período em que trabalham. A creche e a pré-escola precisam concretizar a sua função pedagógica.
E foi para garantir a qualidade da educação infantil que foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN. Seus aspectos principais serão apresentados a seguir. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI. A garantia da qualidade no trabalho pedagógico e o exercício da cidadania. As DCNEIs, por meio do parecer da Câmara de Educação Básica, o SEB, número 22 de 1998, de 17 de dezembro de 98, garantem que o direito à educação básica, consagrada pela Constituição Federal de 1988, representa uma demanda essencial das sociedades democráticas e vem sendo exigido vigorosamente por todo o país, como garantia inalienável do exercício da cidadania plena. Neste sentido, a educação infantil passa a ser reconhecida como parte integrante da educação básica e, apesar de não ser obrigatória, garante o caráter educacional para as instituições que trabalhem com crianças de 0 a 5 anos. Lembre-se de que atualmente a educação infantil atende crianças de 0 a 5 anos, pois o ensino fundamental passou a ser ofertado para as crianças a partir dos 6 anos de idade. Porém, as leis específicas para esse nível de ensino contemplam a educação de crianças de 0 a 6 anos, pois, quando elaboradas, o ensino fundamental durava 8 anos e não 9 como atualmente. O relatório da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aponta que as atribuições definidas pela Lei 9.131 de 95 têm como responsabilidade a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação, DCNEB. Nessa perspectiva, a educação infantil está legalmente inserida na educação básica, pois as DCNEI descrevem os aspectos a serem observados no âmbito educacional para as crianças de 0 a 5 anos. Com efeito, o parecer CNE-SEB, número 22 de 98, destaca ainda que a cidadania deve ser direito de todos os brasileiros. Dessa forma, o acesso à educação pode possibilitar a formação necessária para que todos os sujeitos se constituam. Assim, a educação básica é composta pela educação infantil, fundamental e média. Nessa perspectiva, o parecer destaca ainda que a integração da educação infantil no âmbito da educação básica, com o direito das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, é dever do Estado e da sociedade civil. É fruto de muitas lutas desenvolvidas, especialmente por educadores e alguns segmentos organizados, que ao longo dos anos vem buscando definir políticas públicas para as crianças mais novas. As diretrizes apontam o trabalho com as crianças de creche e pré-escola, norteando as propostas curriculares e os projetos pedagógicos, e destacam a articulação entre as ações de educação e cuidado. O documento normatiza as práticas pedagógicas que envolvem o educar e o cuidar de crianças nas instituições de educação infantil, que devem incluir também a relação com as suas famílias, como forma de garantir a todos os sujeitos envolvidos a cidadania plena. Nesse sentido, as propostas pedagógicas de educação infantil citadas neste documento devem ser elaboradas de maneira a priorizar a qualidade e os seguintes fundamentos norteadores: princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Já as propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil, de acordo com a DCNEI, citadas no mesmo parecer, devem promover em suas práticas a educação e cuidados, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais da criança,
entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível. Nessa perspectiva, ser, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilidade são parte de todo de cada sujeito desde o nascimento, independentemente de sexo, credo, raça ou qualquer outro aspecto, e aperfeiçoam-se nas relações de interação com o outro e com o meio. As DCNEI identificam também que as crianças necessitam de uma educação de forma integral e, neste sentido, aprendem a ser e a conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente, de maneira articulada e gradual. Nessa perspectiva, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem buscar a interação entre as diferentes áreas de conhecimento e a cidadania. Com efeito, a prática pedagógica deve envolver conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, natureza. Assim, os educadores podem, de acordo com o mesmo documento, articular educação e cuidado, considerando a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia. Neste sentido, ao elaborar suas propostas pedagógicas, as instituições de educação infantil precisam promover a formação da identidade dos seus educandos, considerando também famílias, professores e demais profissionais envolvidos. A avaliação também é contemplada nas diretrizes. Como aspecto fundamental, a avaliação não pode ser considerada um elemento de promoção para séries posteriores. Portanto, a elaboração de estratégias avaliativas por parte dos educadores deve ser a de acompanhar e registrar os avanços no desenvolvimento e na aprendizagem dos educandos. A partir da abordagem apresentada até aqui, você pode perceber que a legislação que se refere a esse segmento da educação ainda é muito recente. Por isso, o educador que se propuser a atuar na educação infantil, primeiro nível da educação básica, encontrará na própria LDB de 96 um tratamento sucinto. A partir dessa perspectiva, é importante que todos os profissionais e todas as instituições envolvidas com a educação infantil trabalhem com os princípios de colaboração entre a equipe pedagógica, a família e a comunidade, buscando condições básicas para planejar os usos de espaço e tempo escolar, a articulação das múltiplas formas de comunicação, a linguagem das manifestações lúdicas e artísticas das crianças, para que todas as DCNEs sejam realizadas com êxito. A pedagogia na trajetória da formação do professor de educação infantil. Até agora a gente não havia falado sobre o professor de educação infantil. Demos algumas pinceladas em vários tópicos, que eles devem ter uma formação continuada, que eles devem fazer cursos de especialização, mas agora, de acordo com o livro, eu vou passar esse tópico sobre os professores de educação infantil. A exigência da formação em nível superior para os professores de educação infantil faz parte do cenário educacional há uma década e aponta a complicada relação entre a formação inicial e a busca pela qualidade da educação infantil. A LDB de 96 foi muito importante na trajetória dessa formação, pois ela garantiu aos educadores que atuam na educação infantil a não restrição de seu trabalho apenas aos cuidados, mas que associem à sua prática ações educativas. Nesse sentido, a formação para o nível de ensino em questão tem incentivado o debate e pesquisas inovadoras sobre os processos educacionais. No Brasil, a LDB de 96, no seu artigo 62, diz que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitindo como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Neste contexto, o graduando em pedagogia
que busca a formação superior para a atuação na educação infantil, atende de forma plena às expectativas dos legisladores no sentido de contemplar uma concepção mundial que eleva as condições da educação das crianças nos seus aspectos pedagógicos. As políticas educacionais contribuem para uma ação pedagógica que, historicamente, vem traçando caminhos difíceis no processo de ensino e aprendizagem, que, nesse sentido, atenda aos pressupostos das DCNEI. Porém, a formação em nível médio ainda é uma realidade no país e obedece a uma diversidade de oportunidades sociais e econômicas de todos os envolvidos com a educação. A legislação brasileira respeita essas características, mas como educadores devemos continuar a nos esforçar para propiciar a valorização do magistério em todas as suas potencialidades. Como e para que trabalhar pedagogicamente na educação infantil? O referencial curricular nacional para a educação infantil. A RCNEI é um documento oficial da Coordenação Geral da Educação Infantil do Ministério da Educação, de 1998, e constitui-se num conjunto de orientações pedagógicas oficiais para a educação infantil, que, embora não tenha caráter obrigatório, tem por objetivo orientar os profissionais na área da elaboração das propostas pedagógicas, planejamentos e avaliações em instituições e redes dos municípios. O RCNEI foi organizado em 3 volumes. O primeiro, a introdução, apresenta algumas considerações sobre a educação infantil e o entendimento de brincar como forma individual de expressão, pensamento, interação e comunicação das crianças. Essa parte do referido documento aponta a indissociável relação entre educar e cuidar como forma de estimular o desenvolvimento das potencialidades corporais, afetivas e éticas no processo de formação das crianças. O referencial curricular do governo relaciona claramente as ações pedagógicas como cuidar, brincar e aprender, destacando também a importância do faz de conta infantil como uma prática pelo qual os professores podem acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças. A utilização das linguagens e expressões de sentimentos e aspectos cognitivos fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. O segundo volume, intitulado como Formação Pessoal e Social, apresenta concepções e princípios sobre desenvolvimento e aprendizagem infantil e apoia-se em noções de identidade e autonomia. Já o terceiro volume, Conhecimento de Mundo, destaca conteúdos e áreas específicas do saber escolar, que seriam fundamentais ao processo de construção do conhecimento da criança. O movimento, a música, as artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. A educação especial já era refletida no espaço escolar da educação infantil. E a esse respeito, o referencial definia que o atendimento especializado oferecido a crianças com necessidades especiais era de competência da área educacional, definindo esse atendimento como estimulação precoce. Tendo como objetivo sistematizar os serviços educacionais especializados ofertados aos educandos na faixa etária de 0 a 3 anos, o MEC publicou as diretrizes educacionais sobre estimulação precoce, série Diretrizes número 3, fundamentando assim a implantação e atualização do referido programa. A educação especial vem sendo, portanto, discutida por instituições internacionais e pela LDB, o que proporcionou ao país um movimento de grande representação, definindo que todos os cidadãos têm direito à educação. Neste sentido, na LDB, considerando o caráter preventivo do atendimento educacional a essas crianças, inclui-se também os bebês considerados de risco para o desenvolvimento normal. A partir da nova orientação sobre a educação infantil, que inclui as crianças com necessidades especiais e da atual definição da educação especial como modalidade de ensino, o MEC elaborou o RCNEM, abordando também as estratégias e orientações para a educação desses indivíduos. Nessa percepção,
O RCNEM é um documento elaborado a partir da discussão de muitos profissionais, educadores, representantes de organizações governamentais e não governamentais, representantes das instituições de ensino superior, técnicos do Ministério da Saúde, da Assistência Social e da Coordenação da Educação Infantil do MEC, além de pais e alunos. Esses profissionais da área contribuíram com diversos conhecimentos oriundos de expectativas práticas, reflexões acadêmicas e informações científicas. O RCNEM foi organizado para servir de embasamento do trabalho pedagógico na educação infantil, sempre observando a individualidade de cada criança e a diversidade cultural do país. É importante, porém, que você saiba que esse documento não tem caráter obrigatório e, portanto, você pode buscar outros referenciais para o trabalho pedagógico na educação infantil. Nessa perspectiva, o RCNEM será utilizado como um dos elementos teóricos que subsidiam essa obra, juntamente com autores específicos da área. A trajetória pedagógica da educação infantil evidencia as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por teóricos e profissionais envolvidos com o trabalho pedagógico de forma consciente. As teorias apresentadas considerando a criança desse nível de ensino como sujeito de direitos, e eu diria muito mais do que isso, é sujeito que aprende. Isso muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte da segunda parte, que como eu falei, eu dividi ele em 4, né? Então, eu iniciei agora. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Em seguida, vai ter a segunda parte da segunda parte, daí eu vou postar o vídeo. Então, fiquem com Deus e até o próximo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu leio por aqui de novo. Vou gravar a segunda parte do vídeo sobre as atividades do contraturno escolar. O tema contraturno escolar foi o meu tema escolhido para o meu estágio. Não é um tema novo para mim, porque as minhas filhas já fizeram contraturno escolar, então eu já conheço a dinâmica do contraturno escolar, mas eu acho um tema bem inovador, né? Porque são há pouco tempo que isso começou a acontecer. Tipo, a minha filha mais velha tem 30 anos hoje em dia, e ela fez uns 20 anos atrás, quando ela tinha uns 10, ela participou do contraturno escolar. Mas a minha, que tem 17, fez também, participou alguns anos atrás. Ela fazia parte do contraturno, né? Ela ia para aula de manhã e ficava à tarde na escola. Era só 3 vezes na semana, não era todo dia, mas passou pelas atividades de contraturno escolar. Então, para mim, eu acho, né, que é um tema inovador, eu acredito que seja um tema inovador, um tema novo. A gente precisa saber o que é feito com os nossos filhos nesse turno que eles ficam na escola, esse turno inverso que eles ficam na escola. E uma das atividades realizadas no contraturno escolar são as artes plásticas. Então, vamos falar um pouco delas. Artes plásticas. A arte permite a expressão de sentimentos e as pessoas se sentem melhores quando se envolvem com tintas, modelagem, desenho e etc. Principalmente para as crianças da educação infantil. Os pequenos, está tudo começando para ele, todas as atividades são novas, então eles estão agora há pouco participando dessa fase de ficar mais um turno na escola. Então, para eles, tudo é novo e as artes plásticas entram nessa parte com tudo. Então, vou fazer uma leitura aqui do livro para somar a essa explicação que eu dei. Nessa mesma perspectiva de trabalho, as atividades com artes visuais ampliam as referências artísticas. A produção das crianças deve ser estimulada, em detrimento de desenhos prontos feitos mecanicamente a partir de reprodução de formas. Os desenhos podem ser criados com exploração dos materiais, contação de histórias e etc. A arte na educação infantil pode ser trabalhada através de conteúdos que envolvam a pintura, o desenho, a modelagem, o recorte, a colagem e a dobradura. Também são interessantes as atividades que envolvam o teatro com máscaras, com fantasias ou com fantoches. A linguagem da arte é uma das formas de expressão humana mais antiga, a qual se tem conhecimento. Assim, aponta questões do mundo imaginário na infância.
Neste sentido, abordar este conteúdo na educação infantil estimula a cognição, a sensibilidade e a cultura. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a pintura. A pintura é muito importante para o desenvolvimento das crianças, além de trazer todos os benefícios de uma atividade que trabalha com coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial. A pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e permite uma melhor autoestima. Às vezes, uma atividade de uma contação de história para terminar aquela atividade, para fechar aquela atividade, interessante que a criança faça uma pintura, um desenho sobre aquela história, memorizando mais ainda o que ela aprendeu, do que ela escutou sobre aquela história, seja um vídeo, às vezes assistir um filme, fazer uma exposição com eles, com os desenhos que eles fizeram, com as produções que eles fizeram. Então, isso é muito estimulante para as crianças. O educador pode organizar um espaço na própria sala para a arte, organizando recursos que conduzam ao trabalho com as cores, linhas, pontos, formas, harmonia, texturas, diferentes temas e estilos. Entre esses recursos podem estar tintas, pincéis, papel, esponjas, velas, rolhas, carvão, lápis preto, grafite ou pastel, canetas hidrográficas e esferográficas, giz de cera, e para o quadro de giz, barbante, lãs, linhas, lixas, tecidos, areia. Também são úteis materiais como sucata, os quais podem ser constituídos por produtos industrializados ou naturais, e massinha, argila, blocos e retalhos de madeira, espátulas, rolos, miçangas, máscaras, fantoches, recortes de EVA ou TNT. O importante é que sejam organizados em um ambiente estimulador, oportunizando as crianças perceberem texturas, cores e aromas. Muito importante essa fase das crianças na pré-escola, na educação infantil, desculpa, educação infantil, né, da qual a gente está falando. Aqui eu vou listar algumas atividades realizadas, desenvolvidas nas aulas de pintura. Só para vocês ficarem por dentro, saberem um pouco mais do que acontece nas atividades de contraturno. Algumas atividades desenvolvidas nas aulas de pintura são as seguintes técnicas: técnicas de pintura em madeira com tinta de tecido, técnica de pintura em tecido com giz de cera, técnica de pintura com carvão em pastel, técnica de pintura com giz pastel em papel casca de ovo, técnica de pintura em prato de papelão com tinta guache ou com tinta de tecido, como realizar um degradê com tinta, pintura, figura e fundo, pintura em relevo, pintura texturizada, enfim, todas as formas possíveis de pintura. Todas as formas possíveis de pintura que possam ser realizadas em sala de aula, né? O professor vai escolher como que ele vai fazer essas atividades, reforçando uma matéria, uma disciplina que ele passou em sala de aula, ele consegue desenvolver com eles através da pintura. Para estimular a criatividade das crianças, o professor pode recorrer a obras de pintores e escultores conhecidos no mundo das artes, com o objetivo de estimular a leitura de imagens e o contato com a cultura construída historicamente, e não com uma simples reprodução de técnicas, o que reduzirá o trabalho, tornando-o mecânico e sem expressão. Ele vai realizar atividades onde as crianças participem, não atividades mecânicas que, tipo, li um livro, contei uma história sobre uma determinada coisa e eles vão desenhar somente sobre aquilo. Não, a pintura, o desenho, as produções têm que ser amplas, tem que ter um espaço aberto para eles quanto a isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o teatro, que também é uma atividade realizada no contraturno. A minha filha mesmo, quando participou de contraturno, ela fazia aula de teatro. A gente tem até hoje, inclusive, um DVD que eles gravaram em sala de aula, numa peça, que envolvia temas do cotidiano deles. Então, a gente tem isso
e a professora vinha de fora, ensaiava com eles, vinha 3 vezes na semana, né, ensaiava, e eles fizeram uma peça no final do período. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o teatro. No teatro, as crianças improvisam, atuam e ensaiam, tudo com muita brincadeira, autoestima, concentração e imaginação são alguns dos aprendizados obtidos com essas atividades. As atividades de teatro e de dança são exclusivas para as crianças muito tímidas, para as crianças muito reservadas, assim, que têm dificuldade de conversar com professores, e aquilo eles acabam se soltando nas aulas de teatro. A criança e a linguagem oral e escrita. As atividades de reprodução de formas, letras e palavras sem sentido deram lugar ao trabalho com a linguagem oral de forma sistematizada e significativa no ambiente escolar. O professor deve reconhecer a intenção comunicativa dos gestos, procurando valorizar esses momentos e responder a eles. A prática de atividades ligadas à linguagem oral, que as crianças podem e devem interagir com os outros. Para isso, o professor pode organizar espaços com tapetes, almofadas, e as atividades podem envolver cantigas de roda, parlendas, canções, brincadeiras com palavras, brinquedos que estimulem a sonoridade e a atenção. Essas são atividades de interpretação, ou seja, atividades que servem, né, que são usadas na sala de aula. As rodas de conversa presentes na sala de aula são oportunidades de praticar a fala, identificar preferências, contar histórias vividas com a família. Esses momentos propiciam interações sociais, afetivas e cognitivas entre as crianças, o que favorece a aprendizagem da argumentação, da discussão, de regras e da escuta. Eles escutam, falam e escutam. Então, isso é uma coisa que são momentos dedicados ao teatro, né? Que são momentos de expressão. Continuando, então, falando sobre o teatro também tem a função terapêutica, uma vez que permite aos seus praticantes a possibilidade de interpretar diferentes personagens e, às vezes, até objetos. Esse jogo de assumir outros papéis e posições favorece uma melhor compreensão dos próprios sentimentos e as reações dos que estão mais próximos. Depois deles ensaiarem, deles conversarem em sala de aula, o que acontece é a apresentação de uma peça que eles têm ensaiado, não precisa ser muito grande, porque são pequenos ainda, né, educação infantil, mas eles vão se identificar muito com o que eles aprenderam em sala de aula, que eles ensaiaram. Então, isso é muito importante para eles. Nesse sentido, a organização dos pensamentos deve ter foco do trabalho com linguagem oral da educação infantil, pois ao falar, a criança já necessita antecipar e planejar o que deseja expressar. O trabalho pedagógico com a linguagem oral deve fazer parte do cotidiano, desde o local da refeição, no pátio, na biblioteca, no banheiro, nos corredores da escola, pois dessa forma construirá um ambiente propício à comunicação verbal. As pessoas que fazem parte desse ambiente têm um papel essencial neste contexto e possibilitam diferentes situações em fala, mais simples ou mais complexas, porém ricas pela diversidade de assuntos, tudo culminando com as peças de teatro, como eu falo. Coisas que eles falam, que eles vão desenvolver pouco, que eles conversam pouco, porque ainda são pequenos, mas eles acabam participando ativamente dessas atividades, sejam peças pequenas, alguma coisa que eles estejam aprendendo. Então, isso para eles vai ser muito importante no futuro, né? Continuando para fechar essa parte de teatro, essa segunda parte das atividades realizadas, eu vou fazer uma leitura do livro. O que, como e para que trabalhar pedagogicamente na educação infantil as linguagens geradoras. Outra proposta de seleção e articulação de conteúdos em educação infantil é a denominada linguagens geradoras, que encontra seu referencial teórico em Junqueira Filho,
Tratar dessa linguagem é importante, pois por meio dela é possível produzir outro olhar sobre a relação, sobre a seleção e a articulação de conteúdos em educação infantil, o que, por sua vez, provoca a releitura e a ressignificação do conceito de linguagem, do conteúdo programático, do papel do professor e da concepção da infância. Neste contexto, o trabalho pedagógico na educação infantil apresenta um conjunto de regras e princípios de funcionamento próprios e é organizado pelas linguagens que permeiam a atividade pedagógica. Cada professor faz sua leitura e interpretação das linguagens utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Com as crianças, dessa forma, ocorre uma apropriação por parte desse educador e das crianças. O termo linguagem faz parte das discussões do currículo da educação infantil há décadas. Porém, ainda hoje, poucos professores associam esse termo a outros aspectos que não a oralidade e a escrita. Junqueira Filho aborda os conceitos da linguagem como sistema organizado por leis específicas e autônomas. Assim, destaca a influência de Piaget na educação, apontando a associação do termo linguagem à língua escrita e falada. A abordagem de mais de 100 linguagens propagadas pela educação infantil de Reggio Emília, na Itália, também é um aspecto apontado pelo autor como uma possibilidade de significação das linguagens apropriadas pelas crianças. Sobre o RCNEI, Junqueira Filho destaca que o movimento, a música e as artes visuais também colocam em evidência a multiplicidade de linguagem na educação infantil. O autor, ao pesquisar os referenciais teóricos citados, buscou explorar o trabalho com as linguagens à luz dos estudos de Peirce. A abordagem de Junqueira Filho sobre as linguagens geradoras também garante a perspectiva da educação infantil como espaço e lugar de aprender, mas um aprender significativo, que destaca a criança e o educador como sujeitos ativos do processo ensino e aprendizagem. Neste sentido, seus estudos apontam a criança como um sujeito que explora o mundo e produz dialeticamente as linguagens. O autor também aborda com muita propriedade a necessidade de interpretação e significação do conceito de linguagem na educação. Questiona ainda como os educadores entendem a linguagem, resumindo a linguagem oral e escrita. Pautado na concepção de Peirce, Junqueira Filho conceitua a linguagem como toda e qualquer produção humana e da natureza verbal e não verbal. Assim, o movimento, as estações do ano, um tsunami, os sonhos, os desejos são, na perspectiva de Peirce, os mais diversos funcionamentos do ser humano e da natureza, possibilitando a inserção deste no meio. Junqueira Filho, ao investigar as linguagens geradoras, questiona também o trabalho pedagógico na educação infantil, que ainda apresenta resquícios das abordagens das décadas de 70 e 80. Segundo o autor, o trabalho com a arte, por exemplo, poderia ser explorado com mais propriedade, pois muitas vezes ele ainda se resume à prática de técnicas. Neste sentido, a pintura, que pode ser explorada na leitura de mundo pelo viés das imagens feitas por artistas e que expressam as relações humanas em diferentes momentos históricos, é trabalhada em atividades que envolvem práticas com pincéis, rolos, esponjas, guaches ou temper. Ao refletir sobre as práticas dos professores de educação infantil, Junqueira Filho aponta alguns questionamentos que nos fazem pensar sobre a prática pedagógica de uma maneira geral. Entre eles, destacamos: onde está o conhecimento a ser construído com base em informações históricas e sociais que se relacionam às diferentes formas de linguagem às quais o homem e a natureza comum? Como explorar as diferentes formas de linguagem além da oral e da escrita? De que modo o movimento, a arte e a música podem ser linguagens integradas a outros saberes? Como nos conteúdos que envolvem os números, as relações sociais, as linguagens da natureza e seus fenômenos, o espaço e o tempo?
Como não associar esses saberes em áreas do conhecimento ou nas chamadas disciplinas? Como não fragmentá-los e inseri-los nos diversos contextos sociais, já que fazem parte do mundo da criança e do educador? Pensar a respeito dos estudos deste autor leva-nos a refletir sobre relações entre a teoria e a prática, pois uma vem ao encontro da outra quando se pensa no trabalho pedagógico consciente e contextualizado nas instituições de educação infantil. Ainda abordando a prática pedagógica, Junqueira Filho chama a atenção sobre a brecha que há entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, pois as áreas do conhecimento são conhecidas quando a criança entra nos primeiros anos escolares. E isso se percebe porque a metodologia utilizada reforça as atividades como elemento principal na sistematização do conhecimento. As linguagens, por sua vez, são esquecidas, assim como as brincadeiras. Na concepção de linguagens geradoras destacadas pelo autor, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental não podem ser conduzidos com base em saberes e procedimentos dissociados, mas sim continuamente, pois o educando volta o seu olhar, seus gestos, sua escuta, seus pensamentos para o mundo, e esse mundo é articulado pelas linguagens. Apresentemos os procedimentos didáticos para a abordagem desses conteúdos disciplinares mais adiante, daqui a pouco eu vou fazer uma leitura maior. É importante também que você perceba que essas abordagens em todo o texto que se fundamentam entre si. Os aspectos abordados têm o objetivo de fazer você refletir sobre a diferença existente entre as duas ações, percebendo que não existe uma ação mais importante que a outra, já que ambas são indissociáveis e devem ser trabalhadas considerando as necessidades e as potencialidades de cada grupo de crianças. A abordagem sobre a articulação entre cuidados e educação também contemplará as práticas pedagógicas, que exemplifiquem como dois eixos podem ser, que exemplificam como esses dois eixos podem ser desenvolvidos de forma a proporcionar a formação integral da criança, considerando-a como um sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. A autonomia será um ponto especial a ser conquistado pelo futuro professor de educação infantil, ao elaborar sua proposta pedagógica na instituição em que atuará. Outra questão a ser apontada como parte integrante do planejamento e sua prática é a rotina a ser estabelecida com as crianças da educação infantil. É importante que você torne todas as sugestões, continuar. É importante que você tome todas as sugestões e reflexões apresentadas até aqui como propostas a serem pensadas e reelaboradas de acordo com a sua realidade, com a realidade da sua escola. Tais atividades não são receitas prontas, mas apontam caminhos e possibilidades de ações pedagógicas para as crianças da educação infantil. Em relação aos aspectos citados, 3 autores, Bacedas, Ruguet e Solé, destacam as finalidades da etapa da educação infantil, sendo a primeira, potencializar e favorecer o desenvolvimento máximo de todas as capacidades, respeitando a diversidade e as possibilidades dos diferentes alunos. Nessa perspectiva, devemos considerar que as escolas de educação infantil são um excelente espaço para contextualizar o desenvolvimento das potencialidades das crianças, pois nesses lugares os pequenos têm experiências que lhes apontam sucessos e fracassos. Compartilham sentimentos, desatam os nós da convivência com o outro, com as regras, lidam com situações e problemas diversos. Isso tudo lhes possibilita ampliar suas habilidades cognitivas, ou seja, a cada situação enfrentada, a criança aprende e se desenvolve. Compensar as desigualdades sociais e culturais é a segunda finalidade proposta por Bacedas, Ruguet e Solé. Com esse objetivo, a intenção é situar a criança em sua singularidade,
ante a diversidade cultural, social e econômica em que está inserida. Cada criança tem sua própria maneira de expressar-se, o que pode ajudar o educador a perceber as carências de cada uma. Sabemos que a diversidade existente na sociedade traz também lacunas nos aspectos afetivos e cognitivos, e, atendendo esse processo, o professor pode contribuir no desenvolvimento integral dos educandos. De acordo com as mesmas autoras, uma das finalidades da escola de educação infantil seria de compensar as diferenças quando as crianças são muito pequenas e ajudar a prevenir possíveis dificuldades posteriores no decorrer da escola obrigatória e vida adulta. Como terceira finalidade, os autores citam no que diz respeito ao aluno, citam que é importante prepará-los para um bom acompanhamento da escolaridade obrigatória. Conforme abordado no primeiro capítulo sobre a superação da educação infantil compensatória, essa etapa da vida escolar da criança precisa ter identidade própria, com estrutura e funcionamento coerentes com a organização de objetivos específicos às necessidades das crianças na educação infantil. Os objetivos apontados pelos autores levam à reflexão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem adequados das crianças, pois consideram que elas estão inseridas em um ambiente favorável à construção dos diferentes saberes. Nesse sentido, mesmo não se considerando a escolarização como objetivo, essa etapa escolar coloca a criança em condições a ser escolarizada nos anos iniciais. Mesmo quando absolutamente de acordo com as críticas à escolarização na pré-escola, não se pode negar que é preciso ter uma estreita relação entre a etapa infantil e os primeiros cursos da etapa do ensino fundamental. É importante que entendamos que, na escola, as crianças estão em contato com os expoentes culturais da sociedade em que vivem, sendo necessário que isso sirva aos poucos para que elas se apropriem desse aspecto, ao nível que lhes seja possível em sua idade. Assim mesmo não desejando a escolarização precoce, é preciso que a criança tenha acesso à cultura e ao meio social. Procuramos, neste ponto, provocar a reflexão sobre a articulação entre cuidar e educar, por meio da apresentação de práticas vivenciadas na sala de aula. É interessante que você reflita sobre os relatos de aulas que encontrará ao longo dessa leitura. Durante as outras leituras, vai ter alguns relatos de coisas que aconteceram em sala de aula. Os nomes foram trocados, por uma questão ética, mas os relatos são verdadeiros, só os nomes foram trocados. Então, eu vou ler um desses aqui para vocês, para começar essa primeira leitura, para vocês irem se familiarizando. Relatos da prática. Uma vivência na educação infantil. Era uma tarde de outono. Ao entrar na turma do pré, observei que uma das crianças estava triste. Eu me aproximei dela, sentado no chão, para ficar mais próximo. Olhando nos seus olhos, perguntei se algo lhe tinha acontecido. Por que ela parecia tão triste? Ela me olhou nos olhos e, como se esperasse aquele momento, contou-me que sua mãe havia ficado brava com ela quando tentou cortar suas unhas, porque ela resistiu e não deixou. Percebi que eu poderia fazer algo. Mas o quê? A criança contou, que estava triste porque a mãe tentou cortar as unhas e ela resistiu, ela não queria deixar a mãe cortar as unhas. Este relato mostra um cenário comum na sala de aula e nos faz refletir sobre o papel do professor nas instituições de educação infantil. Ao longo da história, podemos perceber que a ação de cuidar das crianças enquanto suas mães ou responsáveis trabalham permeou praticamente toda a atividade nas escolas de educação infantil. Porém, a partir dos anos 80, educadores, pedagogos e professores começaram a perceber que era necessário articular ações de cuidados a conteúdos sistematizados. Em reuniões pedagógicas, as discussões entre alguns desses profissionais apontavam que as crianças, desde o berçário, já interagiam umas com as outras, com os objetos e com o meio, de maneira interessada e curiosa. No entanto, ainda havia dúvidas quanto aos aspectos metodológicos a serem desenvolvidos, em parte por falta de conhecimentos específicos,
já que até essa época não se exigia formação para as pessoas que trabalhavam na educação infantil. Bom, gente, essa foi a segunda parte do, sobre as atividades do contraturno escolar. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado comigo até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.